Preparadas para o nosso encontro de hoje, o nosso encontro entre amigas. Ontem eu não consegui estar aqui com vocês, mas hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre um assunto muito importante. Gente, todos os assuntos são importantes, não tem como, né? Traumas, tudo que eu venho falar aqui com vocês são de extrema importância. Tudo nós precisamos estar atento, nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer, nós precisamos entender. Então não tem como eu vim aqui não falar que eu venho falar sobre um assunto muito importante com vocês, porque todos os assuntos eles são importantes, inclusive esse também, esse sobre autoconhecimento. Vamos juntas nesse encontro de hoje? Então fiquem comigo aqui até o final para vocês entenderem um pouco mais sobre o que eu venho falar. Então vamos lá para o nosso encontro de hoje, o nosso encontro entre amigas, para esse nosso momento de reflexão, de entendimento, de aprendizado, porque cada vez mais que a gente se conhece, a gente aprende a lidar melhor com todas as situações da nossa vida. Mas nós não somos perfeitas. Nós erramos, somos falhas. O único perfeito que teve aqui na Terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O único. Eu, você, não somos perfeitas. Mas nós podemos melhorar o nosso comportamento, as nossas atitudes, nós podemos aprender a lidar com diversas situações da nossa vida, com diversas dificuldades que cada uma de nós temos enfrentado. E nós só iremos saber lidar com esses desafios, com essas dificuldades, quando nós nos conhecemos. Então, minha amiga, como eu disse para vocês, fiquem comigo aqui até o final, hein? Se responda agora com sinceridade. Você não precisa responder para mim nem para ninguém, mas para você. Se responda, reflita sobre isso que eu vou dizer. Quantas vezes você disse para você mesma: eu não sei por que eu faço isso? Já parou para pensar? Ou quantas vezes você disse: eu não sei porque eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Olha, problema, né? Ou então, você já disse para você mesma: eu não sei porque eu me sinto tão vazia, mesmo estando aparentemente tudo bem. Tá tudo bem à sua volta, tá tudo bem ao seu redor, mas mesmo assim, você continua se sentindo vazia e você não entende. Talvez isso não seja falta de força, mulher, mas talvez isso seja falta de consciência. O autoconhecimento não é saber apenas sobre o que você gosta ou qual é a sua cor favorita. O autoconhecimento é a coragem que você começa a ter quando você começa a olhar para dentro de si. É quando você começa a perceber: eu tenho medo de... O porquê eu tenho medo de desagradar? O porquê eu aceito tão pouco? Porquê eu me abandono para manter relações? Porque eu sinto tanta necessidade de aprovação? Você já parou para se perceber, para se entender, para saber o porquê isso acontece com você? Por esse motivo, é tão importante a gente começar a se autoconhecer. A psicanálise ela vai nos mostrar que muitos dos nossos comportamentos não nascem do presente. Eles foram construídos lá atrás. Você já parou para pensar sobre isso? O porquê desses nossos momentos, desse nosso encontro como amigas é tão importante para que a gente comece a entender o que está acontecendo com cada um de nós, o que tem acontecido, o porquê nós reagimos de tal maneira, o porquê nós nos incomodamos tanto com o outro, o porquê nós estamos tão feridas e precisamos reagir
sem parar para pensar. O porquê tal palavra nos atinge tanto. Porque muitas vezes você está ferida e você nem percebe. Então tudo aquilo que você escuta, que ainda te fere, você automaticamente reage na mesma proporção, ou até mais. Às vezes a adulta de hoje que diz, eu dou conta de tudo sozinha. Foi aquela criança que aprendeu que pedir ajuda era errado, que não podia pedir ajuda de ninguém. Às vezes, a mulher adulta hoje que aceita migalhas afetivas foi aquela criança que entendeu, que confundiu, na verdade, amor com escassez. Às vezes, aquela mulher adulta, aquela mulher controladora, aquela mulher perfeccionista, exausta, ela busca tentando finalmente encontrar o amor. Agora nós vamos entender o porquê o autoconhecimento ele é tão importante. Porque quando você se conhece, algo poderoso muda dentro de você. Quando você começa a identificar padrões antes de repeti-los, quando você percebe gatilhos antes de explodir ou se calar, quando você entende as suas feridas e para de chamá-las de, como eu posso dizer, eu sou assim, a síndrome Gabriela, Eu sou assim, eu nasci assim, então tem que me aceitar assim, sendo que não é verdade. Quando você percebe as suas feridas, entende que você está machucada, você para de chamar isso de personalidade. Entende que isso é um mecanismo de defesa. Aí você começa a parar de viver no automático. Porque quem não se conhece, repete. Repete relações, ciclos, escolhas e dores. Mas quando você se conhece, você passa a se escolher. Você começa a criar limites sem culpas. Você entende que não precisa se diminuir para pertencer a certos lugares. Você também entende que nem toda dor precisa ser carregada para sempre. E o autoconhecimento, ele não te torna perfeita, mas ele te torna consciente. E consciência te liberta. Talvez a sua maior resolução não esteja em mudar tudo ao seu redor, mas esteja em finalmente entender quem você é, o que você sente, do que você foge e do que você precisa. Porque a vida ela começa a mudar quando você deixa de ser estrangeira dentro de você mesma. Então, mulher, aprenda a se conhecer. Se autoconheça nesse momento. Porque tudo que você precisa para você mudar, para você saber lidar com certas situações, é se conhecendo. Se você sente que está nesse processo de se perder e se reencontrar, eu quero caminhar com você. Eu me chamo Tamires Rocha, sou terapeuta cristã e sou psicanalista, e o meu propósito é te ajudar a se reencontrar, a saber quem você realmente é. Então, se você tem interesse, me chame aqui no direct ou clique no link da bio. Estou te aguardando, tá bom?